Então, pessoal, a gente vai começar a ver o nosso primeiro componente eletrônico. Não se assustem com essa tabela de cores. Vocês podem imprimir ela, vocês podem utilizar ela como colinha, vocês podem tentar decorar essa situação aí. E daí é possível decorar ela porque eu decorei, tá? Então, vocês vão utilizar muito. Cada vez que vocês pegar uma placa eletrônica, vocês vão ver esse componente, esse monte de cores, e vocês vão acostumar. Vocês vão conhecer o componente agora, vão saber que é uma resistência, né? A gente chama de resistor, mas ele é uma resistência elétrica parecida com aquela do chuveiro, só que com aplicação eletrônica, com valores mais altos, tá? Que eu quero que vocês guardem que o resistor é um dispositivo que impede a passagem da corrente elétrica. Quanto mais baixa a resistência, mais vai passar a corrente. Lembra dos bonequinhos lá? Quanto mais alta a resistência, menor é a passagem da corrente, e assim a gente vai trabalhando para regular a passagem da corrente elétrica usando esse componente, tá? Existem diversos valores comerciais de resistores que a gente vai utilizar a gente utiliza nos projetos, tá? E mesmo assim, às vezes acontecem de a gente ter que fazer associações aí, colocar eles em série, fazer uns arranjos ali para montar uma resistência do valor do que é calculado no projeto, tá? Então é por isso que vocês olham, por exemplo, alguma placa eletrônica, ela é cheia desses componentes aí, cada um vai fazer uma determinada função, e a gente olhar a placa toda soldada, a gente não vai entender às vezes muita coisa, a gente tem que pegar o esquema elétrico da placa para conseguir entender, tá? A eletrônica é assim mesmo, tá? Mas à medida que a gente vai praticando, você vai pegando um resistor, dois resistores, fazendo alguma associação, ligando um LED, ligando alguma coisa, você vai começando a entender, e aí a mente vai começando a abrir, e você vai começar a entender o que tem em cima das placas, aí os demais componentes, aí a gente vai aprendendo para frente também. Então, como é que a gente se orienta nessa tabela aí para fazer a interpretação desses componentes? Como é que a gente conhece eles, tá? A gente olha para essa tabela aí, a gente presta atenção sempre nessa, começa nessa faixa de cores, e vocês observem, por exemplo, que aqui é a finaleira dela. Então, por exemplo, vocês olham esses componentes que estão aqui na parte esquerda da tela, eles terminam com uma faixinha dourada, né? Então já sabe que ele nunca vai começar por aqui, tá? Ele vai começar sempre por esse lado. Ó, faixa dourada, tá invertido aqui, mas é faixa dourada, faixa dourada. Então aqui é sempre o final dele, que é essa ponta aqui. Vou tentar fazer uma maneira que vocês não vão esquecer, tá? Então tem alguns resistores que trabalham com 4 faixas. 4 faixas, a gente tem aqui 4 listras, né? Observe aqui 4 listras. E na parte de baixo tem alguns modelos aí que a gente encontra no mercado que são com 5 faixas, tá? O que muda nesses componentes? Muda a precisão. Quando eu uso um e quando eu uso o outro, tá? Normalmente os componentes aí de 5 faixas, eles estão atrelados aí a regiões de circuitos ou equipamentos de medição, onde que a gente precisa tem que fazer uma medição mais precisa. Lembre vocês, quando eu estava mostrando a questão do multímetro digital, que ele tem uma escala ali que seleciona em milivolt. Então, para a gente trabalhar ali, fazer uma medição, aquela parte do multímetro, naquele circuito, ele tem que ter uns equipamentos com bastante precisão para a gente conseguir medir essas unidades baixinhas. Tá? Outras aplicações, por exemplo, equipamentos que medem temperatura, pressão. Temperatura, então a gente começa com sensores trabalhando com milivolts ou microvolts, tá? Então é muito pequena a unidade de medida, e ela tem um range de variação ali, ele é pequeno também, então a gente tem que pegar aquela unidade de medida com aqueles valores com o máximo de precisão, amplificar eles para o equipamento, para o processador conseguir, por exemplo, depois fazer o cálculo lá da temperatura que está sendo medida lá num determinado... estou medindo 250 graus, uma máquina que trabalha com aquecimento. Tá? Eu tenho um sensor lá, um termopar, que ele mede ali numa faixa ali de no máximo 10 milivolts. Então ele pega toda aquela faixa de 0 a 250 graus. Então eu tenho que trabalhar com aquela faixa de 0, vamos dar um exemplo ali, de 2 a 10 milivolts. Eu tenho que amplificar isso ali e fazer o cálculo depois. Tá?
Imagine vocês que tem 250 pedaços ali que eu tenho que dizer, ó, tá 30 graus, agora tá 50 graus. E não pode ficar variando muito. Então são desafios que se tem na engenharia para conseguir deixar esse equipamento o mais preciso possível. Então começa por aqui, tá? Não é só nos resistores, vai nos determinados equipamentos, vai no desenho da placa, vai em tudo, tá? Mas essa é a diferença. Então, no geral, o que a gente mais usa? Resistores de 4 faixas. Como é que a gente faz a leitura desse cara aí? Ele vai, no final das contas, a gente vai chegar num valor aí, seja 47 ohms, seja 56 ohms, seja 100 ohms, seja 1K, 1,2K, 2,2K e por aí vai. 10K, 100K, 1 mega, que são valores, 1 mega é 1 milhão de ohms, né? Então são unidades de medidas. Vamos lá, vocês vão começar a acostumar com isso agora, conhecer isso agora. O que a gente faz? A gente trabalha olhando para a quantidade de faixas. Primeira coisa, a gente verifica o resistor. Aí você quer 4 faixas, beleza. Então vamos utilizar da maneira que se utiliza a tabela de 4 faixas. Primeiro dígito, segundo dígito, fator multiplicador e tolerância. O primeiro dígito e o segundo dígito normalmente que vai atrelar o valor do componente. Vocês vão pegar essa faixa aqui, ó, que eu falo para vocês a questão de decorar isso. Se vocês quiserem decorar. Vocês vão pegar o primeiro número, o segundo número, e esse aqui é o fator multiplicador. Eu sempre comento para as pessoas aqui, ó. Isso aqui, precisa analisar, esse aqui é o número 2, né? É a quantidade de zeros. Então vocês vão olhar aqui, ó, 4, primeira faixa 4, segundo 7, então eu já tenho 47. O que tem aqui? 2, né? 2 é a quantidade de zeros, 4.700. Guardam isso. A terceira faixa é a quantidade de zeros. Então é muito mais fácil, por exemplo, vocês decorar dessa maneira. Se fosse amarelo aqui, por exemplo. Amarelo no lugar do vermelho. Se fosse amarelo, o que a gente teria? 4 zeros. Se a gente tem 4 zeros aqui, seria 470 mil. Tá? Não, eu tenho marrom. Marrom, o que eu tenho aqui é vezes 10. 47 vezes 10, né? Se eu acrescento um zero a mais, 470. Então, basicamente é isso a tabela. Vocês têm que gravar isso. Primeiro dígito, segundo dígito, o fator multiplicador é a quantidade de zeros que vai. Se for o marrom, vai 1 zero. Se for o vermelho, vai 2 zeros. Se for o laranja aqui, no ponteiro do mouse, 3 zeros. Se for o amarelo, 4 zeros. E aí você forma um número. Quer fazer com a caneta de começo? Faz o desenho, faz o número com a caneta, vai gravando. Daqui a pouco fica automático. Você vai olhar para o componente e você vai saber o número. Para mim, demorou um pouquinho no começo, mas eu tentei decorar essa tabela aqui e eu olho para o componente e já sei o valor. Isso é outra coisa que na prática você vai olhar, por exemplo, esse aqui, só olhando para ele eu já sei que é 2,2. Esse aqui é 100 ohms, esse aqui é 1,500 ohms e esse aqui é 47 ohms. Vamos conferir? O que eu tenho? Vermelho, vermelho. Vermelho e vermelho eu tenho 22. Aqui eu tenho 2, né? Tenho 2.200. 2,2K. Eu falo 2K porque quando a gente passa de 1000, a gente usa K. Quando a gente passa de milhão, a gente usa mega, que é um M, tá? Esse aqui, por exemplo, marrom, preto, tenho 10. E tenho marrom. Tem mais um zero, né? Então são 100 ohms. Esse modelo aqui, o que eu tenho aqui? Observem que eu estou visualizando aqui que a parte que está em dourado é sempre o final do resistor, tá? Observem isso. Marrom é 1, verde 5, eu tenho 15 e o vermelho são 2, então eu tenho 1500 ohms ou 1,5K. Esse aqui, amarelo 4, violeta 7. E eu tenho preto aqui. Então, meu preto aqui é 1. Seria 1 zero. Tenho como fator de multiplicador, né? Então, só que esse aqui é 47. Então, na verdade, eu não tenho zero aqui. Tenho só 1 vezes 1. Não tem zero aqui. Então, é 47 só. Existem alguns valores aí que são valores mais baixos, aí, tipo abaixo de 1 ohms. Normalmente são resistores de potência aí, 1 watt, 5 watts, 10 watts e por aí vai, cara. São resistores gigantes que a gente são gigantes mesmo, tá? Com potências elevadas para algumas aplicações específicas, tá? Não é para aquecimento, é para algumas aplicações aí em equipamento industrial.
Que o que acontece? Esse fator multiplicador aqui, ó, ele cai para baixo aqui, ó. Vai aparecer em dourado e vai aparecer em prateado. Então aí é interessante que vocês façam a multiplicação, que ele vai cair os valores. E você pega, por exemplo, 1,47, que é um 4, 7, se fosse dourado. Ele seria 0,47. Entenderam? Se seria aqui, ó, prateado, seria praticamente 0,047. Tá? Então seria 0,047 seria o valor dele. Tá? Então, mas são valores são equipamentos que nesse valor aí, normalmente, não se preocupe ter que estar fazendo esse cálculo aí, ele vai vir impresso em cima do componente. São componentes grandes, o valor vem impresso em cima, a potência vem, o valor da resistência vem, tá? E não são componentes para solda em placa, tá? São gigantes. Que mais? Então, guardem essa informação. Agora, a questão de 5 faixas. O que vai mudar, por exemplo, de 5 faixas? A gente pega um valor maior, eu não coloquei nenhum valor de 5 faixas, até porque vocês vão usar muito esse aqui. O que a gente vai usar no curso realmente é esse aqui. O que vai mudar? Ele vai mudar, por exemplo, assim, ó. Vamos dar um exemplo de um valor ali, que é esse aqui, ó, que é o 1500. Então aqui eu tenho valores que vão tipo de 100 em 100. Esse um de 5 faixas eu conseguiria, por exemplo, ali, ó, 1510 ohms. Olha a diferença, né? Ele já pega casa de dezenas. Ou pega ali esse aqui, ó, 2240 ohms. Tá? Então ele pega o 2270, vamos dar um exemplo. Ele pega valores mais de dezenas. Então, para um equipamento de medição, isso é interessante, tá? Outra situação que a gente não abordou no de 4 faixas e agora no de 5 faixas é a questão da tolerância. Isso aqui é interessante, tá? A gente vê que aparece um dourado aqui. Esse dourado é 5% de tolerância, que é bastante, né? Então, vamos dizer que a gente pega um resistor de 1000 ohms, tá? Marrom, preto e vermelho. Então, se eu tenho 5% de tolerância, então ele pode ter 1050 ou 950, isso, né? Então ele tem essa diferença. Imagina se eu estou colocando um componente desse no equipamento que eu estou medindo milivolt. Vai dar uma diferença, vai dar um erro gigante de escala, né? De precisão na medição. Então por isso que tem situações que a gente utiliza equipamentos com, além das 5 faixas, ele tem que ter uma tolerância bem baixa, tá? Normalmente se acha no mercado 1%, tá? Mas vocês vejam que tem uns valores muito mais precisos, tá? Isso aqui normalmente o fabricante de equipamento de medição utiliza ou algum equipamento médico utiliza esse tipo de componente, que ele é mais raro achar no mercado e o preço é mais elevado, até por causa da tolerância, tá? Da precisão que tem o equipamento, o componente, tá? Então, pratiquem bastante essa tabela, tá? Se preocupem bastante com esse aqui, que é o de 4 faixas que a gente mais usa, mas não deixem esse aqui de lado. Algumas vezes vai acontecer de vocês terem que utilizar, eu vejo em algum equipamento esse aqui, e normalmente quando vocês veem esse aqui, vocês vêm para a tabelinha, tá? Porque às vezes a gente olha imaginando com essa tabela desse valor aqui, ele não bate, ele dá um valor mais preciso, tá bom? Então vamos seguir adiante, tá? Então, né, daqui para frente a gente já trabalha, vai começar a trabalhar em cima de resistores. Vocês vão ver algumas questões de associação, como é que ele se comporta quando a gente coloca ele agrupado, um ou mais resistores em série, em paralelo, misto, e depois mais para frente a gente vai aplicar tensão em cima dele. A gente vai observar como é que funciona a circulação de corrente com a distribuição de tensão entre os resistores. Vai ficar mais divertido, tá? Então vamos para a próxima aula.